Sejam todos muito bem-vindos, descrençantes, para a nossa última aula de 2019. Hoje é dia 30 de dezembro de 2019 e eu não podia deixar de vir aqui para falar com vocês sobre como é que a gente pode ter um 2020, um ano novo verdadeiramente realizador. Se você ainda não me conhece, eu sou a Camila Ragazzini, sou apaixonada por gente, por mente, por reprogramação de crenças, e é para isso que eu vivo todos os dias, para levar as pessoas a perceber que muitas vezes, seja na área financeira, nas relações, até na saúde física e emocional, elas vivem dentro de uma limitação e que essa não é a única verdade, que elas podem buscar diariamente a partir da presença do próprio PEC, ou seja, os pensamentos, as emoções, as comunicações e os comportamentos, o quanto desse PEC estão limitando essas pessoas a realizarem mais, a serem mais. E é para isso que eu vivo, para tirar essas pessoas da limitação a cada dia, se é que eu posso assim dizer, se é que assim eu posso me atrever a dizer e levar cada vez mais para perto da realização, em todas as áreas da vida das pessoas. Então, é isso que eu trago um pouco mais nessa aula. Vou dar para vocês alguns passos, talvez alguns você já conheça, mas eu quero te pedir para que você abra o seu coração, abra a sua mente, os seus ouvidos, para tirar dessas informações o melhor proveito, mesmo que você já tenha ouvido falar. Para que verdadeiramente, a partir de hoje, nós juntos, dentro desse movimento mundial que é a preparação para receber o ano novo, um ano duplicado em todos os sentidos, em prosperidade sim, em saúde sim, em relacionamentos saudáveis sim, porque nós nascemos para isso. Isso não é clichê, isso não é utopia, isso é real, isso é possível a partir do momento que a gente compreende em que situação nós estamos e para onde é que a gente quer ir, para onde é que a gente quer se preparar, se movimentar para chegar. Bora então? Eu e você? Então é o seguinte. Primeiro passo que você precisa para ter um ano realizador, para ter um ano verdadeiramente duplicado em todos os sentidos, você precisa entender, descrençante, que quando a gente faz um pedido para o universo, quando a gente vai de uma forma extremamente pidonha mesmo, né? Desesperada mesmo, porque muitas vezes a gente está vivendo uma situação que a gente não encontra saída, mas quando a gente vai pedir desesperadamente, na falta, na frequência de escassez, isso que tem uma vibração faz com que a gente traga para a nossa realidade, para o nosso campo mais do mesmo. Isso não sou eu que estou dizendo, isso é a física e mecânica quântica que comprovam essa realidade. Então, a primeira coisa que eu quero te pedir é que você faça uma lista, por enquanto não do que você quer, e isso vai acontecer, mas principalmente de tudo que você já conquistou até aqui. De janeiro de 2019 até dezembro de 2019, quais foram as suas conquistas, descrençantes? O que você ganhou? O que você recebeu da vida em janeiro? Pode ter sido algo muito grandioso, como as férias para muita gente, como o nascimento de um filho, como aprovação num concurso, mas pode ser também um bom dia daquela pessoa que há muito tempo não te dizia, né? Em janeiro pode ser que você tenha conseguido sim tirar as férias, pode ser que você tenha se aproximado de uma pessoa. Pense, resgate um pouquinho de janeiro, fevereiro, março. O que você conquistou para que você entre numa frequência de gratidão, numa frequência de mais de 500 Hz, para que você esteja pronto para aí sim fazer os seus pedidos e a gente já vai chegar lá. E aí, outro exemplo, em fevereiro, será que você recebeu o seu primeiro salário depois de ter sido admitido? Em março, será que você comemorou o seu aniversário? Você celebrou mais um ano de vida? Em abril, será que uma pessoa muito querida, sua irmã, por exemplo, foi salva depois de uma cirurgia? E isso aconteceu com a minha irmã e eu sou verdadeiramente muito grata por ter podido acompanhá-la durante meses que foram desafiadores, depois de uma cirurgia grande cardíaca, e ela se recuperou, ela conseguiu vencer
essa cirurgia? O que você conquistou em abril? Para mim foi um marco muito grande. Depois teve também a superação do meu pai, também de uma situação de saúde, um desafio que ele enfrentou. E você? O que é que de janeiro, fevereiro, março e abril você conquistou? Ah, Camila, eu não me lembro, já faz tanto tempo. Não, não faz tanto tempo não. Se você se centrar, se você parar um pouquinho, respirar, buscar encontrar os motivos, que seja por ter acordado todos os dias de janeiro, de fevereiro, de março, de abril, de maio, de junho, com saúde, agradeça por esse motivo. Um outro exemplo é uma formação. Por exemplo, em maio, você fez aquela formação que você tanto queria, você passou no vestibular, você conseguiu se inscrever ou inscrever seus filhos numa melhor escola. O que é que você fez em maio? Quais são os motivos para você agradecer nesse momento de dezembro o que você viveu em maio? E em junho, você pode ter casado ou você pode ter marcado o seu casamento. Qual foi o motivo? Qual é o motivo que para sua mente possa celebrar mais uma vez, possa trazer essa frequência, essa vibração de gratidão de mais de 500 Hz, que para a mente não existe passado nem futuro, ela é atemporal. E quando a gente resgata essas memórias, quando a gente cria âncoras a partir dessas memórias, quando a gente faz uma neuroassociação, trazendo um sentimento mesmo, vibrando, colocando uma música junto com a lembrança, a gente cria essa âncora e a gente pode trazer esse sentimento em qualquer momento da nossa vida. O que você conquistou em julho? Que pode ter sido o nascimento de um filho, o nascimento de um sobrinho, que pode ter sido o batizado de uma criança, que pode ter sido a adoção de uma criança, que pode ter sido o seu emprego. E isso, descrençante, eu quero que você leve para todos os meses do ano de 2019. A partir desse momento, aí sim você vai começar a pensar, e esse é o passo 2 dessa aula, a pensar no que é que você quer para o ano de 2020. Partindo de onde você está, onde é que você quer chegar, para onde você quer ir? Quais são suas metas? Quais são os seus sonhos? O que é que você quer em qualquer área da sua vida, seja financeira, seja nos relacionamentos, familiar, profissional, amoroso, seja na sua saúde, no seu bem-estar, seja na sua saúde física ou na sua saúde emocional. E aí tem pessoas que vão dizer o seguinte, ou que vão pensar, meta? Que meta, Camila? Eu não preciso de meta nenhuma. Será que realmente todas as áreas da sua vida estão perfeitas, descrençante? Porque eu preciso te dizer uma coisa, talvez você até já tenha me ouvido dizer isso, mas se você não tem uma meta, se você não tem um motivo, se você não consegue sonhar, se você não consegue pensar, imaginar, visualizar algo melhor em qualquer área da sua vida, alguém vai fazer isso por eles mesmos e vai fazer com que você trabalhe. Seja um chefe, e aí você pode ter a chance de ter uma carteira assinada e ter um salário para trabalhar pela meta do outro. Pode ser o seu marido, que trabalha e que tem afazeres e tem obrigações. Podem ser os seus filhos, pode ser os seus vizinhos, o condomínio, pode ser alguém da sua família. Então, em qualquer momento da sua vida, se você não tem uma meta clara, específica, e nós vamos falar disso, alguém tem essa meta clara. Alguém que já está chegando lá onde quer, que está se movimentando para alcançar os próprios sonhos, já tem meta clara. E aí mesmo assim você pode dizer, não, Camila, realmente eu não quero traçar meta nenhuma, eu já tracei metas no passado e nunca deu certo, isso é uma crença inclusive, e é por isso que não dá certo, porque você acredita que não vai dar certo, mas vamos supor que tudo esteja perfeito na sua vida, que realmente você viva sem viver, que não queira nenhuma meta, nenhum sonho. Tenha então a meta de ajudar a vida de alguém a ter essa vida perfeita que você tem. Para tudo, para sempre, em qualquer idade, em qualquer momento da nossa vida, nós precisamos de um sentido. Nós precisamos de
GPS que nos leve, um destino, algo que a gente se movimente, mesmo que não seja exatamente da forma como nós imaginávamos, porque Deus, o universo, essa força maior de inteligência que eu acredito e chamo do meu Deus, ou essa inteligência que você acredita, ou se você não acredita em inteligência nenhuma, que seja no sentimento de amor, isso é maior do que nós podemos esperar, e Ele tem algo muito maior, esse sentimento, esse Deus, esse todo, essa criação tem algo muito melhor para a gente. Às vezes a gente traça assim, porque mais do que chegar lá, a gente precisa se movimentar para conseguir, para conquistar. Quantas foram as vezes, você pode resgatar aí, descrençante na sua memória, que você queria muito uma festa, queria muito participar da formatura da escola, lembra disso? E muito melhor do que aquele dia foi todo o preparativo, uma festa de aniversário, toda a preparação, todo aquele entusiasmo, aquela expectativa, que no dia realmente, às vezes nem foi do jeito que você gostaria, mas aquela expectativa, aquela interação com as pessoas, aquele frio na barriga, quando você olha para isso, quando você pensa nisso, foi muito mais gratificante, foi muito mais de sentimento vivido, foi muito mais intenso do que verdadeiramente o próprio dia. Então, sempre existe algo muito melhor para a gente, mas a gente tem que ter um norte, a gente tem que ter um destino, no sentido de querer se movimentar agora para chegar lá. E a gente não tem que viver lá, a gente tem que traçar e fazer no agora o que vai contribuir para que a gente chegue lá. A gente está sempre no agora. E são esses movimentos no agora que vão nos fazer chegar lá. Mas a gente tem que ter um lá. A gente tem que ter algo que faça com que a gente se movimente. E aí eu oriento os meus descrençantes, se você ainda não é meu descrençante, mas me acompanha também, te considero e eu espero que me considere também, porque para mim você já está num processo de descrençar, ou seja, de tirar a limitação, de não mais acreditar que você não pode, que você não consegue, que você não é merecedor, para começar a acreditar que sim, você pode, sim, você é merecedor para qualquer coisa que você deseje, qualquer coisa que faça o seu coração pulsar, você sim pode descrençar. E a forma que eu ensino para essa definição de meta é a metodologia SMART. Ou seja, para cada letrinha dessa SMART existe um significado. A letrinha S é essa meta, esse sonho precisa ser o mais específico possível. Já vou dar exemplo para você, tá bom? Se você nunca ouviu falar disso. O M é mensurável. Como é que eu posso ter certeza, como é que eu posso controlar essa minha meta? Qual é o indicador? Qual é o formato, a ferramenta que pode me ajudar a chegar lá? Atingível, ou seja, existem ações que alguém já fez ou que eu posso fazer para que eu chegue nessa meta específica? R de relevante, ou seja, é importante para mim ou é importante para o Instagram? É importante para mim ou é importante para o meu marido? É importante para mim ou é importante para alguém, para o social, para o ego e não para o meu coração? E por último, temporal. Eu preciso de um tempo, eu preciso dar um comando para o meu cérebro, um comando mental, um comando para o universo que quer jorrar bênçãos, que quer jorrar conquistas na sua vida, que a todo tempo está te dizendo sim a partir da sua vibração, a partir dos seus sentimentos. Então, vamos pegar um exemplo que é muito comum para que todo mundo entenda, que é o emagrecimento, né? Mulheres sempre querem diminuir 1 quilinho, 2 quilinhos, ou se você está ótimo com peso, pega esse exemplo para colocar em qualquer área da sua vida, seja nos relacionamentos, seja na sua saúde, seja nas suas finanças também, tá bom? Eu não vou escrever quero perder ou, além de perder, emagrecer, porque emagrecer não é específico. Quanto você quer emagrecer? E a minha orientação é que você diga o peso que você quer ter. Se hoje você está com 70 quilos, qual é o peso que você quer pesar? Quanto você quer ter em quantidade, em peso? Você quer chegar a 60 quilos? Então coloque o peso que você quer ter, não o que você quer perder. Até porque o perder me faz muitas vezes com que a resistência aumente. A nossa mente não gosta de perder nada e ela pode nos boicotar em relação a isso. Então, quanto peso eu quero chegar?
Combinado? Se hoje você tem uma meta de emagrecimento, coloque lá quanto eu quero pesar. Hoje eu estou pesando, por exemplo, 90 quilos. Eu quero chegar a 70 quilos. Então, chegar a pesar 70 quilos, tá? Mensurável, ou seja, qual vai ser o indicador que vai me dar um norte, que é o meu GPS, que vai me dizer, a partir do momento em que eu comece a controlar, que eu estou no caminho certo ou que eu tenho que rever a minha rota, que eu tenho que estruturar alguma coisa. Pode ser uma balança, pode ser uma planilha, se você vai trabalhar com, por exemplo, redução de custos. Pode ser uma ferramenta X que te mostre que os seus colaboradores estão sim caminhando para a entrega de um relatório, de um projeto, tá? Atingível, ou seja, alguém em algum momento já conseguiu, eu posso acreditar, a minha mente é capaz de imaginar, ou a partir de referência, não, isso não é uma regra, mas muitas vezes, quando o outro conquista, eu começo a acreditar que é possível, então eu começo a me movimentar. E para esse movimento, quais são as ações? Se eu vou emagrecer, se eu vou chegar a 60 quilos, quais são as ações necessárias para que eu chegue nos meus 60 quilos e que hoje eu não estou praticando? Pode ser 4 vezes de caminhada, pode ser me matricular e ir até a academia, porque só matricular não emagrece ninguém, não é assim? Eu preciso contratar, por exemplo, uma Nutri, um Nutri, para que eu entenda sobre macronutriente, quais são as quantidades porcionais corretas e por aí vai. Então, quais são as ações necessárias para que eu chegue na minha meta? Relevante. Uma pessoa que define uma meta, minha gente, seja smart ou não, isso aqui é só um modelo, você pode simplesmente definir uma meta com o máximo de informações específicas, mas não necessariamente smart. Smart ela é mais detalhada, mas se você tiver clareza, se tiver uma meta no presente, né, de forma enfática, porque isso é um comando, inclusive, deixa eu contar para você, acabei de me lembrar de uma situação com meu filho mais novo, com o Miguel. Antes do Natal, eu e o meu esposo perguntamos para o Miguel o que ele queria ganhar de Natal, né? E ele, nada, mãe, nada, né? Várias vezes nada. E nós compramos lá um presente que no dia 24 nós entregamos, no dia 25 ele estava meio caidinho. Ele até se mostrou um tanto quanto feliz, mas não era aquela felicidade verdadeira, né? E mesmo que nós não perguntássemos nada no dia 25, ele falou: mãe, eu queria mesmo ter ganhado um carrinho de controle remoto. Aí eu falei: filho, mas por que você não pediu? Por que você não falou? Ah, mãe, porque eu achei que era um brinquedo de criancinha e eu já sou grande, tenho 7 anos. A partir do momento em que eu deixo aberto para o universo, eu deixo aberto para o meu cérebro, eu posso receber qualquer coisa. Eu posso receber 1 quilo só na perda dentro desse emagrecimento. Eu posso ganhar R$1 a mais se a minha meta for ganhar mais dinheiro. Um cliente a mais se a minha meta for em relação ao meu negócio, escalar o meu negócio. Compreendem isso? Então, quanto mais específicos nós conseguirmos ser, melhor. Tanto para o comando do universo, que como eu disse, quer jorrar bênçãos, quer jorrar conquistas, e quem bloqueia são as nossas crenças, os nossos condicionamentos de que a gente não pode, de que a gente não consegue, de que a gente não merece, e isso tudo é possível de ser reprogramado. Inclusive, eu tenho um programa específico que é o Descrençar, para ensinar, para ir a fundo nas crenças mais enraizadas, para essa reprogramação de crenças, mas de qualquer maneira você pode ter clareza do que é que você pensa, do que é que você comunica, do que é que você sente, de como você se comporta diante das suas metas. E a partir disso fazer novas escolhas, né? Mas se nós não formos específicos, a gente não conquista. Se nós não dissermos para o nosso cérebro, não dermos esse comando, nem falarmos, nem escrevemos, como é que o universo vai fazer para te entregar aquilo que você quer, né? Então tem que ter um porquê, tem que ser aquilo que você sente no coração, tem que ser alguma coisa que faça sentido com o seu coração, que realmente você deseje, não que seja um pedido do condicionamento social, do Instagram, por exemplo, né? E tempo. Essa é uma questão muito debatida, né? Porque as pessoas têm medo de colocar tempo em meta. E se eu não coloco tempo, eu deixo de dar um comando importante para o meu cérebro ficar ligado nas oportunidades no ambiente ao redor.
Então, Camila, mas e se eu coloco que eu quero emagrecer, que eu quero chegar a 60 quilos, hoje eu tô com 80, por exemplo, eu quero chegar a 60, como é que eu vou fazer se eu não chegar em 3 meses? Tá tudo bem. É com o seu coração? É realmente isso que você quer? Você só redefine a data. Tá tudo certo. Alguma coisa que você tinha que ter aprendido, você não aprendeu. E aí é só um momento de reformular, de colocar uma nova data, algo que ainda precisa ser levado em consideração, por exemplo, a sua frequência ou os seus movimentos, porque até a lei da atração precisa da sua ação, como eu sempre digo, você precisa só colocar uma nova data e continuar se movimentando. Isso não é motivo para você parar. Ou então você não quer, ou realmente isso não é importante para você, né? O que é importante para você? Por que é importante para você? Eu estava falando do relevante, lembrei do meu filho, mas o relevante nesse exemplo de emagrecimento pode ser para que você possa brincar na piscina com seus filhos, possa você entrar num vestido ou se sentir bem, né? Sabe que isso é um valor para você? Então você precisa definir claramente o seu porquê, o que é relevante para você. E a data é também importantíssima. Se daqui 3 meses você não chegou lá, tá tudo bem. É só reformular a data e não desistir. Muito bem. Como é que ficaria então, descrençante, esse exemplo de uma meta SMART para emagrecimento? Por exemplo, pesar 60 quilos controlados quinzenalmente por uma balança. Ou seja, dentro desse parágrafo eu estou dizendo o seguinte: como é que eu vou mensurar que eu estou a caminho, que eu estou chegando na minha meta? Através de uma balança, que eu vou me pesar de 15 em 15 dias. Por exemplo, né? Fazendo caminhadas 4 vezes na semana e contratando uma Nutri. Ou seja, quais são as ações nesse atingível, quais são as ações necessárias para que eu chegue lá. Beleza? E o porquê é o relevante, porque eu quero usar biquíni na piscina dia 30 de março de 2020, com o tempo. E de novo, não cheguei lá no dia 30 de março de 2020, estou pesando 80 e quero chegar a 60, não consegui perder 20 quilos, eu preciso fazer uma nova programação de data. Tá tudo bem. Você vai ter que ajustar provavelmente essa balança, né, no sentido de controle mesmo. Talvez você tenha que intensificar mais proteína e menos carboidrato, e isso você precisa procurar uma Nutri, você precisa fazer uma imersão, precisa focar nesse assunto todos os dias da sua vida. Eu vou falar sobre, inclusive, essas disciplinas, essa imersão, esse foco. Algum ajuste você tem que fazer. Então, qualquer que seja o desafio, é para te ensinar alguma coisa, para que depois de 3 meses você chegue lá, para que depois de 6 meses você chegue lá, seja o tempo que for necessário, desde que tenha ressonância com o que você verdadeiramente quer. E aí, descrençante, como é que está o pulo do gato aqui, né? Depois que você escreve essa meta, depois que você define a sua meta SMART, você precisa transformar essa meta em algo já realizado para sua mente. Então, ao invés de você colocar essa meta no futuro, você pode inclusive já usar da gratidão no agora, agradecendo como se essa meta já existisse. É isso que faz toda a grande diferença de pessoas que conquistam o inimaginável, o quase impossível, porque de novo o universo quer jorrar. O que nos prende são as nossas crenças, as nossas autossabotagens, os nossos condicionamentos aprendidos. Então, depois que você escreveu a sua meta SMART, do lado dessa meta você escreve já agradecendo, obrigado, 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 traz o sentimento descrençante pelos meus 60 quilos, como se eu já estivesse pesando. E aí você precisa dessa meta SMART escrever. Minha gente, eu trouxe aqui para vocês terem uma ideia de, sei lá, aqui tem um caderno por ano. Esse caderno do ano passado, que eu coloco aqui as minhas metas, os meus exercícios de gratidão, que é o caderno da gratidão, e eu tinha um outro caderno que acabou e que eu não encontrei, mas aqui estão todos os meus cadernos de atividades ou seja, as ações que vão me levar para as minhas metas e a descrição das minhas metas. Tudo eu marco.
tudo eu escrevo. E depois que eu escrevo nos meus cadernos, no meu caderno, cada ano eu tenho um caderno, eu passo também para a minha agenda. Na primeira folha da minha agenda, no meu dia 1º de janeiro do ano, que todos os anos eu faço assim, eu lá escrevo as minhas metas. Já vou dizer quantas metas eu trabalho. Hoje eu trabalho um pouco mais, mas para quem não tem esse costume, quem tem frustrações com metas, eu vou dizer quantas metas você tem ou que você pode escrever para alcançar, tá bom? E depois, minha gente, eu ainda escrevo essas minhas metas numa folha em branco, numa folha de sulfite e coloco, deixa eu ver se está aqui, eu coloco na minha Bíblia. Eu sou cristã e aí a página que eu normalmente coloco essa minha folhinha das metas é no salmo daquele ano. Então, por exemplo, esse vai ser um ano de 2020. Então, eu coloco a minha folhinha no salmo 20. E ali, quando eu coloco essa folhinha, eu me conecto com aquela mensagem que durante o meu ritual, durante toda a minha disciplina, eu vou falar isso para vocês, que fez uma baita diferença na minha vida, na vida do meu esposo também. Eu faço a leitura desse salmo, né? Quando eu tenho dúvidas sobre o meu ano, por exemplo, eu olho de novo para aquele salmo. Se você não é cristão, se você não é cristã, se você tem uma paixão por um livro de autoconhecimento, um livro que você ame bastante, tá tudo bem. É só você pegar essa folhinha, então, você escreveu suas metas no seu caderno, você escreveu suas metas na sua agenda, é uma sugestão, é o que eu faço e o que me faz alcançar as minhas metas, tá bom? Às vezes eu tenho que ajustar no meio do ano, por exemplo, então ela tá sempre comigo. E você também pode escrever numa folhinha e colocar dentro do livro que você mais gosta. Eu tenho esse formato, né? Eu sempre leio a Bíblia, a Bíblia é um grande livro de orientação para minha alma, para minha vida. Durante anos eu fiquei meio que brigada com a Bíblia, algo que me foi um grande resgate, né? A minha orientação, além das mentorias que eu faço, além dos cursos que eu faço, além de tudo que eu busco alimentar, não só para minha mente, mas para o meu coração, a Bíblia também é a minha forma, o meu GPS, a minha orientação de vida. Então é uma sugestão para você e você pode fazer a leitura de um salmo que você gosta. Tem pessoas que gostam muito do Salmo 90 ou para alguns o Salmo 91, que fala muito de confiança, mas a cada ano eu venho fazendo do salmo daquele ano, 2019, eu peguei o Salmo 19, por aí vai, para eu tirar um aprendizado daquela leitura, tá bom? E aí, o que eu trago para vocês é o seguinte: por que escrever, né? Tem pessoas que, eu tenho uma meta de dobrar o meu faturamento. Tá, onde é que está escrito isso? Onde é que está escrito isso? Por quê? Quanto mais nós estimulamos os nossos 5 sentidos, ou no mínimo a nossa visão, a nossa audição e o nosso tato, né, a nossa sinestesia que mexe com a nossa sensação, mais poder, mais comando para nossa mente, para o nosso corpo e principalmente para a mente inconsciente, que está muito ligada às emoções, né? A linguagem da mente inconsciente são as nossas emoções. E para que a gente possa estimular os sentidos e produzir organização mental, organizar os pensamentos, é mais do que necessário escrever. Então eu estou usando a sinestesia, o tato. É necessário eu ver, eu olhar, eu enxergar o que eu estou escrevendo e depois eu tenho o costume também de ler. Não só quando eu estou escrevendo as minhas metas, mas quando eu estou produzindo um conteúdo, eu preciso ouvir, né? Eu faço essa audição para, inclusive, escutar o que eu estou dizendo, se faz sentido ou não, para reforçar um conhecimento, por exemplo, né? Eu sou extremamente visual e sinestésica, então eu forço também o desenvolvimento da minha audição. É importante porque quando eu estou fazendo uma formação, né? Quando eu estou como aluna, por exemplo, muitas vezes eu preciso prestar atenção, olhando, aprendo muito mais, inclusive os meus cadernos têm muitos desenhos, né? Mas eu também preciso treinar a minha audição. Mas isso tudo para quê, descrençante? Ver, ouvir e escrever, para que você fortaleça ainda mais a concretização desse comando mental e também um comando para o universo. Aí você pode estar pensando o seguinte, né? Aí vamos chegar à resistência, que é o seguinte. Deixa eu ver se está pegando aqui o microfone, minha gente. Resistência. Mas Camila,
Eu, quando olho para minha meta, por mais que eu queira essa meta, é como se viesse aqui uma vozinha dentro da minha cabeça dizendo que eu não vou conseguir, ou que eu não sou merecedor, ou que isso não é para mim. E isso, minha gente, são vozes das nossas crenças. Muito bem. Vem junto muitas vezes com um sentimento, ou seja, estamos próximos de uma crença enraizada, de uma crença poderosa e raiz, porque vem junto com o sentimento no nosso corpo, né? Uma reação física. E o que eu trago para vocês, e já trouxe em algumas outras aulas, é que enquanto nós não conseguimos perceber, não entendemos como é que está esse ciclo se repetindo na nossa vida, ou seja, o CRN, ciclo repetitivo negativo, essa resistência vai criar cada vez mais força mesmo. E aí você não sai do lugar. Por isso que a maioria das pessoas, 80% para mais, não só dos brasileiros, mas a população, ela não tem o costume de fazer acontecer. O brasileiro ainda mais. Por quê? Elas até entram nesse movimento onde nós estamos, hoje é dia 30 de dezembro, como eu te falei, muita gente se movimentando para a chegada de um ano novo, que esse novo ano é o ano do sol, o ano de muita mais realizações, de prosperidade, de luz, de força, de fazer, de realizar. Só que elas até escrevem, as pessoas até escrevem as próprias metas, elas até têm uma ideia, mas elas não concretizam, ou elas deixam depois das 7 ondinhas, depois de pular 7 ondinhas, aquela folhinha levar, o mar levar, a gaveta levar, e nunca mais abrem, nunca mais fazem, e alguém vai fazer por você, isso pode ter certeza. Então, para chegar aqui, para a gente ter uma noção de como é que funciona esse CRN, quando a gente está falando de metas, né? Vamos pegar o exemplo no que nós estamos vivendo aqui, né? Vou traçar uma meta. O primeiro pensamento de uma pessoa nesse movimento pode ser: quero emagrecer, como foi o exemplo da meta SMART que eu dei, né? Só que isso, minha gente, é só 5%. Quando eu estou pensando, quero emagrecer, quero multiplicar o meu dinheiro, quero investir, quero encontrar o amor da minha vida, viver um relacionamento amoroso perfeito, isso aqui é só 5%. A questão é que muito da minha comunicação pode ser, é muito difícil, porque existe uma ligação, por exemplo, com o que eu sinto, que a partir do momento em que eu penso, quero emagrecer, mas comunico que é difícil e me sinto culpada porque já tentei no passado, ou desanimada porque eu não tenho força, eu não tenho essa questão do esforço, no esforço não no sentido de fazer pesado, mas de me movimentar mais de forma, precisando mais da minha energia até que vire um hábito, né? Até que isso vire um hábito, eu preciso de mais força nesse sentido, não de desgaste, mas de mais disposição, eu diria. É nesse momento que surge a maior resistência, porque existem informações na nossa mente inconsciente que é a toda poderosa, que é o que nos faz fazer, que é o que nos faz ser quem nós somos, né? 95% do que nós fazemos, do que você fez no dia de hoje, no que você fez no dia de ontem e o que vai fazer amanhã, tem uma força automática da sua mente inconsciente, de todas as informações que estão lá arquivadas. Por isso que você pensa que você quer emagrecer, você até se movimenta, escreve as metas como eu estou te ensinando, só que depois aquela sensação, aquela resistência sobressai. E aí o que acontece? Você não faz o que precisa ser feito, você não faz os exercícios 4 vezes por semana, você não se alimenta direito, você até investiu na academia, até investiu numa Nutri, mas não faz o que precisa ser feito. E aí qual é o resultado? Você não atinge a sua meta. Por quê? Porque você tem um padrão, um software rodando aqui automaticamente na sua mente, que te faz não fazer nesse caso. E aí, o que a gente pode fazer depois da definição de meta, então, para trabalhar esses 95% que são essas nossas crenças? Onde estão as nossas crenças de tudo que você viu, ouviu e experienciou durante toda a sua vida, seja em relação a peso, relacionamento, seja em relação às finanças, seja em relação às próprias relações. Você precisa ficar presente para o seu
PEC, o PEC da meta, ou seja, os pensamentos em relação à sua meta, as emoções, escrever durante 7 dias para ter diagnóstico, para ter clareza, quais são essas emoções, o que é que eu comunico e que está reforçando enquanto frequência, enquanto comando ainda mais essas verdades na minha mente inconsciente, como é que eu tenho me comportado e a partir disso sacar uma técnica de reprogramação. Existem técnicas dentro das aulas que eu disponibilizo gratuitamente aqui no YouTube, nas minhas redes sociais. Existe um aprofundamento, sim, dentro do método Descrençar, para ir ainda mais fundo, para fazer uma verdadeira imersão. E você pode, inclusive, numa dessas técnicas, depois de fazer esse diagnóstico de 7 dias, o que é que você pensa, o que é que você emocionaliza, o que é que você comunica, o que é que você e como você se comporta, utilizar do Ho'oponopono, por exemplo, né? Eu sinto muito, por favor, me perdoa, eu te amo, obrigado, obrigado, obrigada. Fazer uma verdadeira limpeza a partir desse diagnóstico é uma das ferramentas, uma das técnicas possíveis e que estão aqui nos meus vídeos gratuitos. E você também precisa, descrençante, compreender e escuta. Se for uma única técnica, uma única informação que você pegue dessa aula de hoje crie um ritual. E eu não falo ritual, muitas pessoas quando me escutam falar ritual, mas ritual, isso daí tem magia, isso aí tem XPTO, não é nada disso. Ritual nada mais é do que uma grande passagem, do que um marco, né? Então, por exemplo, as pessoas que se casam, né? Existe um ritual de sair de uma posição, de uma situação de solteiro, de solteira, para uma situação de casado. Então faz uma festa, faz uma despedida de solteiro, o próprio Réveillon, um ano novo, né? Existem pessoas se movimentando e esses movimentos é para dar tchau para o ano de 2019, para o ano velho e começar um ano novo. Então, quando eu falo ritual, é uma passagem. E quando eu falo de ritual dentro do método Descrençar, por exemplo, que é o ritual Descrençar, existe um passo a passo perfeito para você começar a criar o hábito de se olhar primeiro, se cuidar primeiro, para depois você começar seu dia. E isso tem que ser todo santo dia. E isso pode ser de forma natural, no começo com um pouco mais de movimento e de energia da sua parte, com um porquê muito claro, por que fazer esse ritual, né? E aí você começa a colocar as técnicas de reprogramação dentro desse ritual. Eu vou te contar como é que é o meu ritual. Eu normalmente acordo entre 4 e 4 e meia todos os dias, sábado, domingo, feriado, não interessa. Raras são as vezes que eu não acordo porque eu escolho. Porque aquele dia eu vou dormir um pouco mais, mas no geral, eu diria que mais de 90% do meu ano eu acordo 4, 4 e meia, às vezes 3 horas também, começo o meu ritual. Isso para mim é prazeroso. Isso é uma sensação de conclusão, de olhar para mim, aumentar minha autoestima, aumentar minha autoconfiança. Então, eu saio da cama com um porquê muito claro, porque eu já fui dormir com um porquê muito claro, eu vou acordar. Muitas vezes esses porquês mudam, né? Ou é por conta de um projeto, ou é porque eu tenho que trabalhar uma crença que eu diagnostiquei, que eu trabalhei, porque a minha evolução naquela área ainda não crescia, ainda está estagnado, enfim. Aí eu tenho um grande porquê, um porquê muito claro, acordo 4 e meia, faço dentro do meu ritual, né, as minhas meditações, as minhas orações, a minha leitura, aplico uma técnica se for o caso, né, depois eu tomo meu banho, tomo meu café e começo a trabalhar. Às vezes eu gravo conteúdos, áudios, para o Descrençar ou para o Gratamente dentro dessa madrugada. É um momento que eu estou em silêncio comigo mesmo, que eu me conecto com o meu Deus, que eu me conecto com a minha essência, que eu tenho inspirações, que eu tenho insights. Então tudo isso é para mim de grande valor. Só que a maioria das pessoas não faz isso. Muito pelo contrário, elas até têm um ritual, elas vão dormir com aqueles estímulos na cabeça de filmes muito pesados, de estímulos muito pesados, de informações de telejornal durante uma vida inteira, né? Não sabem porque acordam cansadas, acordam já nada dispostas, porque estão vivendo a partir da meta do outro, estão vivendo a partir de estímulos que faz mal para essa alma, que faz mal para esse corpo, que faz mal para a própria existência, para as próprias metas, não se coloca como prioridade, passa a ter a prioridade para todo mundo menos para elas mesmas, né? E
Quando a gente fala de um ritual, e eu disponibilizo o Ritual Descrençar para quem é aluno também do Gratamente, que é um curso de reprogramação de crenças também, a partir da elevação da frequência de gratidão. Então, a gratidão tem uma frequência muito alta e são 28 exercícios. Eu vou deixar o link aqui, se você tiver interesse. É um curso em áudio, são 28 áudios, com valor extremamente acessível. Se não me engano, se você está assistindo hoje, dia 30 de dezembro, está 47 ou 49, alguma coisa assim, e vai chegar a 147, mas dentro desse curso do Gratamente existem vários bônus. Um dos bônus é o Ritual Descrençar, que eu disponibilizo, tiro do meu curso do Descrençar e disponibilizo para o Gratamente, para que você entenda esses passos, né? Para que você saiba como focar no que você quer, no seu porquê, fazer disso um ritual, trabalhando a visualização, trabalhando prazerosamente as suas metas, trabalhando a si mesmo antes de começar o seu dia, antes de começar a sua semana, antes de começar o seu ano. Vamos para o terceiro passo. Qual é, Camila, então, o melhor momento para traçarmos as nossas metas? Agora. Sempre agora. Se você está me vendo aqui dia 30 de dezembro, eu diria que eu, Camila, faço no dia 1º de janeiro. No meu ritual, na hora que eu acordo, eu faço lá a descrição das minhas metas. E aí escrevo no meu caderno novo daquele ano, passo para minha agenda, coloco numa folhinha e deixo aqui no Salmo 20, ou no Salmo que você quiser, ou no livro que você quiser, para que te oriente. E dentro do ritual eu leio as minhas metas, já de forma agradecida, como se aquilo já fosse verdade, como é verdade, né? Só está no vórtex ainda, só está no mundo quântico ainda não trouxemos para a materialização, mas ela se materializa na medida, no momento em que eu coloco o combustível correto, que é, por exemplo, o sentimento de alta frequência, como é a gratidão. Mas eu faço o dia 1º e todo dia 30 eu faço a manutenção, estou te trazendo o que eu vivo, tá, descrençante? Eu faço a manutenção dessas metas. Às vezes, já aconteceu de eu modificar uma meta. Aquela não vai ser mais a meta que eu vou trabalhar, por exemplo, do terceiro trimestre, do segundo trimestre até o final do ano. Eu ajusto, às vezes, um valor, ajusto uma quantidade, tiro essa meta da minha lista, né? Traço ela mesmo, e substituo ou não substituo, mas todo dia 30 de cada mês, inclusive eu tenho metas da empresa, junto com o meu sócio, meu marido, que é o Lauro, e nós fazemos essas metas juntos, né? Então a gente tem que sentar todo dia 30 para rever essas metas, estão a caminho, falta muito, já alcançamos. E você pode fazer isso também, é uma sugestão, para que você se mantenha focado, para que você mantenha essa imersão daquilo que é importante para você, tá? Quarto passo, faça um contrato com você mesmo. Como assim? Se você mora de aluguel, você tem um contrato que muitas vezes é honrado todo mês. Se você mora com uma casa financiada, você tem lá o financiamento honrando todos os meses. Se você não tem nada disso, né? Se você tem internet na sua casa, todo mês você fez um contrato e você cumpre esse contrato. Todos os meses você paga para ter internet, para ter o seu celular, por exemplo, para estudar onde você estuda, para pagar a prestação do seu carro, teve um contrato. E por que você não faz um contrato com você? Por que você não faz esse contrato que são as suas metas? Aquilo que vai te levar além, aquilo que vai te fazer ter tudo isso e muito mais. Por que é que você não se coloca como prioridade? Então, a minha orientação para você, descrençante, é que você faça essa meta acontecer, escrevendo um contrato mesmo, né? Que pode ser escrito ou pode ser mentalizado, esse não é a grande questão. É importante que você escreva assim, utilizando dos seus pelo menos 3 sentidos para sua meta, para o seu sonho. Mas o contrato é só uma associação. Por que que você cumpre os contratos do aluguel, da casa própria, do seu celular, da sua internet e não cumpre um contrato com você, né? E aí tem uma outra questão, inclusive abordei sobre confiança numa outra aula, numa outra live que eu fiz recentemente, inclusive. Toda vez que você diz que vai fazer, você precisa fazer. Porque quando você não faz, é como se você estivesse dando um tiro no próprio pé, dizendo para o seu cérebro assim, olha, eu não sou confiável. Eu digo, mas só da boca para fora. E aí eu passo a reforçar uma crença de incapacidade, ou seja, eu não sou capaz de cumprir nem o que eu prometo para mim. Quem dirá cumprir para o outro?
Então, disse que vai fazer, faça chuva ou faça sol. Mesmo que você tenha que adiar mais 3 meses, mas faça. E depois, check, liste que você realizou, né? Principalmente quando tem outras pessoas envolvidas, quando tem filho envolvido, por exemplo, quando tem um cônjuge, a sua palavra é importante, ela precisa ser importante, isso é um valor para você, isso tem que ser um valor, a honestidade do que você diz, a sua palavra, antes mesmo de qualquer contrato, a sua palavra precisa ser proferida e precisa ser alcançada, precisa ser respeitada, precisa ser comprometida, mas no sentido de realização. Precisa ter força essa palavra, né? E aí, se você não tem certeza que vai fazer, não diga que vai fazer. Porque isso não faz, inclusive, com que você aumente essa crença de incapacidade, né? Tenho dúvida, então não vou fazer. Ou então não vou falar. Se fala, é como se fosse um grande comando, o seu compromisso. Realize, faça. E isso vai cada vez mais aumentar essa crença que pode estar hoje alta de incapacidade para você começar a ressignificar, para você começar a substituir por uma crença de capacidade. Camila, quantas metas eu traço nessa passagem, nesse dia 1º de janeiro? Eu, Camila, se você não tem esse costume ainda, te oriento a ter 3 metas. Uma para cada área da sua vida, uma meta para a área financeira, uma meta para suas relações, que pode ser familiar, relação amorosa, relação profissional, e uma meta para a sua saúde. Pode ser para a sua família, pode ser para o seu bem-estar, pode ser para qualquer coisa. Mas a minha sugestão é, não trace 20 metas. Tem pessoas que traçam 20 metas, não conseguem realizar uma sequer, e aí se sentem frustrados, se sentem mal, por quê? Porque não alcançaram. Tinha tanta coisa para focar que não focou nada. Tinha tanto pratinho rodando que tudo caiu e foi pro brejo. Então, foque em 3 metas. Se você já está acostumado, eu, Camila, trabalho hoje com 10 metas, mas aí existem as metas da minha empresa, da Evoluírem, junto com o Lauro, como empresa mesmo, né? E tem as metas, eu tenho as metas individuais, então eu trabalho com elas juntas. Mas se fosse trabalhar só com as minhas metas pessoais, Camila, ser humano, eu trabalharia com 3. Alcancei no 1º trimestre as 3. Ótimo, posso traçar mais 3. Até que eu realize, concretizei, aí eu traço mais e por aí vai, tá bom? Isso fortalece ainda mais a sua autoconfiança. Chegou nos 60 quilos, que era a sua meta? Obrigada, agradeço, obrigado, 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 e me coloque em aceitação demais. Essa é uma frase poderosa para mim, uma frase que eu ensino os meus descrençantes. Talvez você nunca tenha me ouvido falar, mas aqui eu te ensino também. Isso é um comando poderosíssimo, né? Alcancei o que eu queria, alcancei dentro do meu ritual as ações que eu precisava cumprir naquele dia. Eu cumpri, obrigado, obrigado, obrigado. Eu me coloco em aceitação demais. Aceitação de mais quilos? Não, só se fosse uma meta. Mas é em aceitação de mais conquistas, porque isso entusiasma para que a gente se movimente para alcançar ainda mais. Agora, quem é que realiza as suas metas? É o seu pai? É a sua mãe? São seus filhos? É o seu chefe? Quem é que realiza a sua meta? Porque uma coisa é você traçar as metas. Uma coisa é você escrever as suas metas. E outra completamente diferente é você realizar. Porque é a sua vida, são as suas metas, são os seus sonhos, são as suas programações, são os seus condicionamentos, inclusive são as suas crenças. Mais do que perfeito esse movimento de traçar uma meta para que você encontre, através dessa presença, da consciência do seu PEC, quais são as crenças que estão te impedindo de realizar mais, de conquistar mais, na área financeira, nas suas relações amorosas, profissionais ou na sua saúde. 6º passo. No momento de maior alegria, que é naquele dia 31 de dezembro, amanhã, à meia-noite, quando aqueles fogos no céu estiverem explodindo, aquele arrepio você sentir, e eu espero mesmo, descrençante, que você seja uma dessas pessoas que não olhe para esse dia de uma forma, é só mais um dia. Não, existe uma egrégora, existe uma força de muitos continentes, de muitos
povos, em outros, claro, cada um no seu horário, né, no seu fuso horário, mas de uma força muito grande, né, querendo mais, querendo realizar, né, se preparando para o novo, que podem vir desafios, mas a partir de um ritual, a partir de uma preparação, eu estou pronto. Para quê? Para sofrer? Não, para evoluir, para conquistar a partir do meu crescimento, o meu crescimento mental, o meu crescimento espiritual, o meu crescimento corporal. Então, nesse momento do dia 31, lembra de mim, né, no sentido de agradeça por todas essas suas metas já alcançadas. Naquele momento de arrepiar, não faça pedidos. É o momento de você agradecer como se já tivesse sido realizado. Agradeça, entre nessa sintonia. Essa materialização que a mecânica, a física quântica nos ensina, né, precisam de um combustível, que é a sua alta frequência. E esse é um grande momento para que você celebre, brinde sim por tudo que você vai realizar como se já fosse real. E se você estiver me assistindo depois do dia 31, já passaram-se os fogos, né? Independente se você está junto, se você não está junto, você pode fazer esse movimento, mas se já passou o dia 31, faça no seu momento, numa música que te estimule, que te faça sentir feliz, alegre, grato, grata por tudo que você já vivenciou, por aquele momento de poder estar ouvindo uma música que te remete a um momento prazeroso da sua vida. Celebre como se você já estivesse recebendo esses presentes que são as suas metas concretizadas. Você pode criar, você não precisa esperar o outro te dar um elogio para você se sentir bem. Você pode colocar uma música, você pode recordar de um momento centrado no seu processo, no seu momento, com você centrado, concentrado, né? E agradecer como se já estivesse acontecido. E nesse momento, finalizando essa aula, mais uma aula, última aula de 2019, de muitas que virão com toda certeza, porque eu quero me colocar em disposição e me aceito colocar em disposição de mais, de levar cada vez mais as pessoas que me veem, que ainda vão me conhecer, para que elas saiam de uma limitação financeira, de relacionamento, de saúde e cheguem cada vez mais perto da realização de vida, de alma, de todas as áreas, porque ninguém, minha gente, ninguém nasceu para ser incapaz, para se sentir triste, para ser condicionado, para não ter prosperidade, para não ter saúde, muito pelo contrário. Isso tudo, se acontece na sua vida, é possível de ser reprogramado a partir da sua mente, a partir do seu sentimento. Quantas são as conquistas, se você olhar para a sua vida, que você já transpassou, que você já transmutou e alcançou a partir de uma nova visão de mundo, a partir de um novo pensar. E nesse momento, de todo o meu coração, com tantas conquistas que eu tive esse ano e que eu preciso te agradecer por isso. Esse foi um dos anos que eu mais me reconectei, inclusive com o meu Deus. Ele me trouxe de volta com toda certeza, né, a partir de uma busca incessante do meu coração. Essa foi uma das minhas maiores conquistas desse ano. E eu espero de verdade que você também tenha essa sensação, né, de se reconectar com a sua centelha, com essa verdade, com o seu Deus, com esse amor maior, com essa inteligência divina, que tudo é, que tudo faz, inclusive a nós. Então, a minha mais profunda gratidão por ter você descrençante, seja você meu aluno, meu mentorando, meu amigo, uma pessoa da minha família, alguém que chegou aqui agora. A minha mais profunda e sincera gratidão. Receba minha gratidão, receba o meu amor e tamo junto para a gente evoluir no ano de 2020. Um beijo para você, um ano duplicado em saúde, em paz, em amor, em prosperidade, em dinheiro, em tudo que seu desejo de coração tem aí pulsando dentro de você, esteja aí pulsando dentro de você, tá bom? Um grande beijo e bora evoluir!